para diagnóstico. E outra coisa, Luciano, não é só entre aspas, né? Para diagnóstico. O autismo, eu sempre falo isso, né? A pessoa vai ficar meio assim e tal, mas não, o autismo, eu falo, a base dele é neurológica. E Não, mas não há dúvida. existem falhas neurológicas. Falhas. Você tem um sistema neurológico que ele tem ele é, vamos dizer, entre aspas, projetado, evoluiu para aquilo para trabalhar daquela forma. Se começa a ter muitas, se você tem, vamos supor lá, a bainha de mielina, que tá, ela pode estar mais grossa, mais fina, não está no ponto ótimo. Você pode ter perda de informações. Se você tem perda de informação, você não consegue, você não conecta áreas do cérebro. Então, por isso que muitas vezes o autista, isso acontece muito com minha filha, tá? Ela aprende muito mais visualmente do que falando. Eu escrevo, ela entende, ela responde comando escrito. Falado é muito difícil. Então, o executivo dela tá funcionando, certo? E ela desenvolveu isso como? Pela questão visual. Então, a gente faz muito essa questão. Então, a questão da ressonância magnética, a gente pode utilizar, a gente fez uma pesquisa para tentar encontrar o nível de gravidade do autismo ali. Como que a gente fez? A gente pegou tudo com treinamento, com dados, tá? A gente pegou as ressonâncias e tinha lá o ADOS-2, que é uma forma de avaliação. E lá te dava respostas ali, tipo um nível de gravidade, uma coisa ali, né? Tem uma pontuação. E a gente cruzava isso. E a gente conseguiu enxergar. Essa área do cérebro aqui, geralmente, é o que mais falha quando a gente tem esse tipo de autismo. Porque o autismo a gente tem que subdividir também. Exatamente. Isso é uma outra falha. Sério, viu, Luciano? Já vi uma pesquisa nessa linha também. De um pessoal usando machine learning para classificar os autismos. Não classificação do DSM-5. Eu acho que o DSM-5 tem que evoluir. Acho que passou da hora do DSM-5. A gente tem que evoluir. Eu concordo totalmente. Já entrou o espectro, foi maravilhoso, mas agora vamos evoluir, tá? O que a gente precisa fazer agora? Precisa padronizar. O pessoal fala assim, cada autista é diferente. Claro, cada pessoa é uma só. Só que existem características comuns entre grupos de autistas. E a gente precisa classificar isso urgentemente. Sabe por que a gente precisa classificar isso urgentemente? Para a gente melhorar o processo diagnóstico. Processo de intervenção terapêutica, intervenção pedagógica na família, no dia a dia. Porque você vai começar a direcionar o que você tem que fazer. Você acerta mais, você erra menos, você consegue entender o que está acontecendo. Então eu começo a falar, esse grupo aqui, ele é dessa forma. Então ele tem mais questões relacionadas ao aprendizado dessa questão matemática, ou dessa questão de português. Essa questão de comunicação é subdividida dessa forma, é assim, assado. E a gente começa a criar grupos. Com esses grupos, a gente consegue trabalhar melhor. Inclusive para desenvolver tecnologias aplicadas. Porque o autismo ele é um espectro. Isso aí acho que acho não, tenho certeza. É o espectro e funciona perfeitamente. E eu vejo o meu autismo, por exemplo, que eu tenho consciência total de como eu funciono hoje, né? E vejo minha filha nível 3 de suporte, eu falo, gente, tá totalmente conectado. Só que o nível de gravidade tá aumentando ali. Eu tenho problema de comunicação, desenvolvi muito. Eu, Luciano, há 7 anos atrás, eu não pegava no microfone para dar palestra. Eu não pedi uma pizza no telefone. Comecei a mandar áudio no WhatsApp tem 6 meses. Por quê? Nosso cérebro é plástico. Mesmo editando mais velho, você desenvolve outros caminhos. Só que a diferença é que uma criança aprender em 2 dias, a gente leva 6 anos pra aprender. 6 anos, mas eu entendi o que acontecia comigo, Luciano. É igual andar de bicicleta, né? Você vai treinando. Obviamente você vai ter uma certa dificuldade. Não vai ser, olha, como se eu fosse, vamos supor, se eu não tivesse essa questão na circuitaria, na área de comunicação, certo? Mas tudo bem. Hoje eu me comunico melhor do que 99% dos neurotípicos. Tenho certeza absoluta, né? Mas eu aprendi, isso foi aprendido. A gente aprende. E uma coisa que você sempre falou, né? Todo mundo aprende, né? Sempre falo, todo mundo aprende, né? O autista aprende. Então a gente precisa entender os caminhos de aprendizado daquela criança autista. Foi o que eu fiz com a minha filha. A minha filha, eu falo que o autismo dela é grave. Da Alvina é grave o autismo dela. Mas ela tá aprendendo de uma forma. A Alvina tá aprendendo Libras. Tá? Que legal. Ela entende melhor o comando escrito do que lido. Ela desenha, tá contando histórias em desenho. E você não consegue dar comando pra ela, é muito difícil ainda. Mas ela pega um tablet, ela joga perfeitamente, ela joga Minecraft, joga Sonic, faz um monte de coisa. Então, assim, a gente precisa entender esses padrões em si pra gente começar a desenvolver tecnologia. Então, voltando lá na ressonância magnética, a gente precisa compreender, entender, pra desenvolver o produto lá na frente. Porque você vai ter pessoas diferentes, equipamentos diferentes. A forma que a pessoa entrou, que ela movimentou a cabeça, o ângulo que ela ficou. Então a gente tem todo o sistema que a gente consegue normalizar. A gente consegue, o ângulo estava assim, vou botar ele assim. Estava assim, vou colocar ele assim.
Mas tem limites, entendeu? Tem ruídos, tem erros. Sempre gera erro. Meu doutorado, eu trabalhei com a parte de tomada de decisão. Né? Fiz aqui em São José, no ITA. E eu trabalhava com a parte de decisão em ambientes estocásticos, então trabalhando com incerteza. E o autismo tem muita incerteza. E a gente tem que lidar com essas incertezas, seja na questão terapêutica, questão pedagógica, sabe? Na robótica, eu trabalho com robôs autônomos. Para você fazer um carro autônomo, se você não lida com incerteza, você não faz aquele. É impossível fazer aquele carro autônomo. Eu falo que na instrumentação, o que é instrumentação? Se eu tenho um sensor, vou medir posição, vou medir ângulo, vou medir temperatura. É um instrumento, chama a parte de instrumentação. Eu falo que a única certeza que a gente tem na instrumentação é que a medida está sempre errada. Tá? E eu tenho que lidar com esse erro. E lido com esse erro também o quê? Na execução. Se eu mando ele andar 1 metro, ele não vai andar 1 metro exatamente. Ele vai andar algo próximo de 1 metro. Se eu medir 1 metro, não é 1 metro, é algo próximo de 1 metro. Quanto mais preciso, mais caro é. Certo? Mas mesmo com imprecisão, existem algoritmos, existe uma matemática, questão de gaussiana, filtro de Kalman, um monte de coisa que a gente consegue dar uma ajustada para trabalhar sempre com probabilidade. Então, eu tenho uma probabilidade que ele esteja naquele ponto. O GPS também dá erro. Quando você está usando o seu GPS, ele fala, você está aqui, mas o sistema ele já ajusta. Já viu ver se tá no GPS e ele fala que está nessa rua, mas está na outra? Como? Paralelo? Comum. Mas você vai, é o filtro de Kalman. Você vai deslocando, ele vai e corrige. Então, tem uma correção por software. No autismo, é isso também. Aí você começa a pensar no autista, no autismo em si. O autismo tem falhas de percepção, tem falhas de percepção, não do sensor em si. O seu ouvido está perfeito, mas o processamento daquele sinal não está legal. E de execução. Você tem problemas motores, muitas vezes, motora fina, motora grossa. Né? Então, e aí entra também a questão de controle, que a gente estuda controle na engenharia também. Tá? O que é controle? Vou movimentar meu braço daqui para cá. Então eu tenho um ponto que eu ponho esse set point e vem para cá, certo? Eu fecho uma malha de controle que a gente fala. Você faz a sua execução para você chegar nesse ponto aqui. Olha, eu acelerei, eu fui desacelerando e parando aqui. Dependendo do meu sistema de controle, eu poderia passar um pouco, voltar e fazer isso aqui, ó, e parar, certo? No cérebro também existem questões de controle, tá? No autismo isso também falha e muitas vezes leva à estereotipia. Do balançar, o flap. O flap, muitas vezes, o pessoal, para regular. Tudo bem, mas muitas vezes não é só regulação. Muitas vezes é uma questão neurológica, falha na malha de controle neurológica. Tá? Que tem a ver também com a medida. Ou então com como que esse sistema seu de controle está sintonizado. A gente sintoniza a malha de controle na questões de, seja no avião, no carro, tudo, chama PID, que é proporcional, integral, derivativo. No nosso cérebro funciona, é tudo igual, Luciano. Você fala de uma bainha de melina no axônio. Você pode transformar isso como se fosse uma capacitância no circuito elétrico. Tá? Então, tudo isso é importante para a gente entender como que aquele cérebro está funcionando. Aí você volta lá na ressonância magnética. Aí você começa a ver como que esse cérebro está todo interconectado e o que falha. E como a gente pode atuar em si. Então, serve para diagnóstico? Serve. Mas vai muito além do diagnóstico. O diagnóstico é só a pontinha do iceberg. Você pode pensar até a questão desses padrões que eu falei, até em questão de processo terapêutico, como no que eu vou investir para ajudar mais aquela pessoa autista para que ela tenha o seu potencial neurológico desenvolvido. Que muitas vezes o potencial neurológico não é totalmente desenvolvido porque eu não consigo acessar áreas do cérebro, por exemplo, a parte frontal. Às vezes a gente fala que a criança tem um problema executivo, mas ela não tem. Está funcionando perfeitamente o cérebro dela. Mas a informação não chega. Eu vejo isso com a minha filha. Quando eu mando pela via visual, ela aprende. Tanto que ela joga Sonic, ela joga Minecraft perfeitamente. Eu tiro ela da tela, ponho para jogar para fazer atividades cotidianas. É super complexo.